Doutor, seja muito bem-vindo, hein? Bom dia, Danilo. Prazer todo meu. Opa, maravilha. Agora sim, contato estabelecido aqui com o doutor Emerson Albuquerque, não é? Cirurgião dentista, e convidamos o doutor Emerson para falar sobre o Dia Nacional da Saúde Bucal, esse assunto que é importante mesmo, né? Falei aqui para a Thaís e para a Ana, não é? Que tem aquela máxima, né, doutor? Que a saúde bucal, a saúde começa pela boca, não é? E eu queria começar, então, por aí, já que o nosso bate-papo, para a gente não perder mais tempo aqui, doutor, eu queria entender a relação da saúde bucal com a saúde em geral, doutor. É porque a boca, na realidade, o sistema de mordida, que a gente chama o sistema estomatognático, é ele que faz com que a gente consiga triturar os alimentos, né? A gente tem vários dentes com anatomias específicas, que a gente consegue, através desses primeiros dentes, que são os incisivos, no processo de mastigação, de cortar, de perfurar e de moer esse alimento junto com a saliva, você consegue, a partir daí, o início do processo digestivo. Então, se você tem dente, se você mastiga, se você faz essa trituração, lógico, isso você vai já começar um trabalho de absorção desses micronutrientes para, a partir daí, ser absorvido e entrar na corrente sanguínea, isso vai gerar saúde. Então, desmistificando seria isso. Se a gente tem todos os elementos dentais, se a gente faz uma mastigação correta, se a gente ingere também os alimentos de uma forma correta, que tenham micronutrientes, a gente vai ter uma excelente saúde. Seria basicamente dessa forma. Doutor, eu estava lendo, não é? E não sei se é verdade, que a má higiene bucal ela pode causar problemas pulmonares, inclusive, problemas cardíacos e até AVC. Isso é verdade, doutor? O dente, na realidade, ele é um microelemento, ele é um micro-órgão, né? Se a gente for levar em consideração. O dente, ele aumenta e diminui de tamanho microscopicamente. Para o dente, a gente tem um filo nervoso, a gente tem um tipo pequeno vaso. E, lógico, consequentemente, Danilo, se você tem uma cárie, se você não passa regularmente no teu tipo dentista, essa cárie ela pode evoluir para um quadro de infecção, e na realidade você pode ter uma série de problemas de vamos dizer, uma infecção crônica e até te levar a óbito. Um dente cariado, um dente que está muito infeccionado, essa infecção ela pode entrar na corrente sanguínea. Então é muito importante, né, o paciente, o público de casa, ter não só uma higiene, passar o fio dental, higienizar. A gente tem a forma de você higienizar, lógico, percebendo algum sangramento, alguma halitose, né? Algum ponto escuro no dente, alguma tipo de cavidade, procurar o cirurgião dentista para ele fazer uma tipo de avaliação e tratar o dente se for o caso de cárie. Olha, já tem muitas perguntas, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, para o doutor Emerson Albuquerque, com relação ao mau hálito, né, a cárie. A gente vai repassar aqui em instantes as dúvidas do ouvinte Bandeirantes, né? Mas, doutor, a gente já traçou aqui na abertura da entrevista a relação da saúde bucal com a saúde em geral. Mas quais são os problemas mais comuns quando a gente fala da saúde bucal? O que mais aparece aí, mais recorrente no consultório, hein? Outra coisa, Danilo, eu vou linkar não só essa parte de alimento, de trituração, como também o nosso estresse oxidativo. Então, hoje, eu acho que as pessoas aí de casa, elas escutam muito falar em quê? Sobre bruxismo. Né? O bruxismo é o quê? É uma doença, né, que ela está associado ao teu estresse, ao apertamento, você começa a quebrar os dentes, são movimentos involuntários que está associado a quê? A perda de algum elemento, né? E também a esse encaixe dos dentes. Então, além de cárie, além de bactéria, além de doenças infecciosas através dessa patologia, o paciente muitas vezes ele perde um elemento, tá? Ele tem alguns elementos na boca, só que ele não tem um encaixe correto. Então, ele começa a ter problema de quê? Enxaqueca, associado ao apertamento, ao bruxismo. Consequentemente, Danilo, ele vai ter problema de insônia. Se ele não está dormindo bem, porque ele aperta os dentes, consequentemente, também ele não
vai ter um dia bom, porque durante o sono você produz um hormônio chamado melatonina, tá? Que esse hormônio ele muda de nome durante o dia, que é a serotonina. Então, se você não dorme bem, você fica com depressão também. Então, o sistema de boca, ele interage em conjunto com o quê? Com o teu sono, com a absorção, a quebra de alimentos, com a tua felicidade durante o dia, né? Então, assim, a gente é um todo, né, Danilo? Não, é verdade, tem toda a razão. Mas doutor, voltando aqui, só para a gente listar aqui para os nossos ouvintes, né, os problemas mais comuns que aparecem aí no consultório, né? O que é mais recorrente, mais frequente? É a cárie? É o bruxismo? Que mais aparece aí, hein? Seria a cárie, seria a perda de alguns elementos dentais que te causa um colapso nesse sistema. A pessoa perdeu um dente lá atrás, perdeu um outro. Aí quando você menos espera, essa engrenagem de mordida, ela começa a entrar em colapso. A pessoa tem muito problema de dor de ouvido, achando que é dor de ouvido, mas não é. É ATM, articulação. Ou tem bruxismo, tem enxaqueca. Então, lembrando, Danilo, que o dente, na realidade, ele faz parte, o conjunto de dentes, como língua, como fonética, como deglutição, ele tem que ter um conjunto. Se você tem perda de elemento, um exemplo, vou te dar só um exemplo. Se você perdeu o elemento do lado direito, você mastiga só do lado esquerdo. Então, você anda, a tua coluna, ela fica totalmente desalinhada. Então, à medida que você tem alguma perda de algum elemento dental, você também, consequentemente, você pode ter problemas de dores de coluna na região cervical. Mas quando a gente fala de perder um dente, doutor, a gente está se referindo por conta, claro, da má higiene bucal, é isso? Por não ter tido os Exatamente. Às cuidados, vezes, um é isso? exemplo, você perde um elemento dental quando jovem e você fala assim, eu perder um dente não tem problema, eu tenho vários dentes na boca, não vai te fazer falta. Aí por você ter perdido esse dente, você começa a morder no outro lado. E como toda a força do corpo, Danilo, ela vem desse sistema, dessa região de masseter, né? De você, toda a tensão e força do corpo, ele vem dessa região. O masseter, esse músculo que a gente aperta, que tem um bruxismo, é o músculo mais forte do corpo humano. Então você imagina, tudo que você tensiona ou mastiga, você faz mais de um lado da face, consequentemente, você vai contrabalancear o outro lado até para você andar bem também, né? O equilíbrio do corpo. Não sei se eu expliquei de uma forma clara aí para vocês e para o pessoal de casa. Sim, acaba impactando, né, é um efeito dominó, não é, doutor? Vai acabando impactando na saúde como um todo desse paciente, né? Mas eu queria saber o seguinte, uma dor de dente, ela é sinal de cárie, ela é sinal de algum problema grave, é só um desconforto, alguma coisa ali que aconteceu que está incomodando, ou é para acender mesmo o alerta, hein, doutor? Pois quando um elemento dental ele dói, ele tem vários fatores. Um deles pode ser a cárie, tá? E o paciente olha, nossa, eu tô sentindo dor, mas eu não vejo cavidade. Às vezes a cárie, ela penetra no esmalte e quando ela chega na dentina, ela aumenta. Então, às vezes a cárie, ela é um pouco, vamos dizer, invisível. Tem esse fator, sim. Se ele acomete o elemento dental. Às vezes o paciente tem dor, Danilo, quando ele perde um dente e o dente vizinho ele migra, tá? Acontece isso também, tá? Às vezes o paciente ele tem dor porque ele está com bruxismo associado, vamos dizer, se é um paciente que ele ingere muito alimentos ácidos. Então ele pode ter essa dor associado a uma dieta muito ácida, tá? Então tem vários tipos de dor. Mas o mais interessante é o quê? Se ele passa no profissional a cada 6 meses, o profissional vai dizer, olha, você tem esse dentinho que está começando uma tipocavidade, é bacana a gente já restaurar esse dente. Olha, você está com um apertamento nos dentes, você pode quebrar os dentes. Então, a dor, ela tem várias formas de dor. Se for direcionada no dente, exatamente no dente, a gente tem como radiografar e falar para o paciente, tá? Se é causada, se está dentro do dente ou ao redor do dente.
Doutor, você falou aí, Fui... desculpa te cortar, te interromper, mas você falou sobre 6 meses, né, para visitar. Esse é o período indicado aí para você estar sempre visitando um cirurgião dentista? Pode espaçar, ser a cada 12 meses? Porque, claro, nem todas as pessoas têm condições de fazer, não é, esse check-up aí com tanta frequência, mas seria em torno de 6 a 12 meses, é isso? Então, pois é, Danilo, eu geralmente falo bastante com meus pacientes. Tem paciente que, você acredita, tem paciente que vem uma a cada 12 meses, não tem placa perfeita. Porque esse paciente, Danilo, ele higieniza todos os dias. Né? Eu falo que, na realidade, que a higienização ela é qualitativa, é na qualidade. Se você faz 2 higienizações com qualidade, tá? Ok, né? E não quantidade. E tem muitos pacientes que vêm para o consultório, eles falam assim, eu não gosto de, higienizar os dentes. Eu não passo fio dental. Então, para aquele paciente que negligencia, é interessante ele vir em um curto período para a gente estar fazendo a profilaxia aqui no consultório. Então, depende muito, por exemplo, tem paciente que respira muito pela boca. Esses pacientes que têm problema de obstrução das vias aéreas, eles por respirar pela boca, eles juntam mais bactéria. Tá? Então, esses pacientes é interessante vir entre 3 e 6 meses. Aqueles pacientes que higienizam, que passam o fio dental, que faz uma higienização de qualidade, qualitativa, vem uma vez por ano e muitas vezes não tem cárie, não tem placa, não tem nada. Doutor, falando sobre a cárie, ela pode aparecer em qualquer idade, ela leva um X tempo para aparecer nesse paciente. Quais são as principais causas? Como que é, hein? Pois geralmente, Danilo, a bactéria da cárie, ela não compete com a bactéria da doença gengival. São bactérias, ou você tem uma coisa ou você tem outra. Tá? Quando você tem problemas de cárie, né, tá associado a você comer alimentos açúcares processados, alimentação mais doce, açúcares. Então, se você é uma pessoa, um paciente que você ingere mais frutas, cítricas, se você tem uma alimentação mais saudável, você tem menos cárie também. Tá? Então, isso está muito associado com os hábitos alimentares e, principalmente, a você não higienizar os dentes antes de dormir, né? E passar o fio dental, porque muitas vezes o paciente, ele escova, mas ele não passa o fio dental. Então, ele higieniza os dentes, mas ele não higieniza entre os dentes. Então, a higienização completa é passar o fio dental, primeiro, né? Tem uma forma que você passa o fio dental, porque senão você leva o alimento para dentro da boca novamente. Então, tem uma forma de você passar para você não se machucar, né? A escovação é de uma forma que você tem que massagear a gengiva e higienizar os dentes. Depois você higieniza a língua também, né? Então, assim, você tem toda uma forma correta de você higienizar os dentes. Doutor, a gente está falando aqui de alguns cuidados, de algumas prevenções, que pode parecer assim o óbvio, né? Mas é que é muito importante mesmo a gente prestar serviço e esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né? E até ajudar quem está passando por alguma situação, algum problema aí no que se refere à saúde bucal, né? Sobre a escovação, você já mencionou aqui, já falou o uso do fio dental também, não é? Mas uma questão que muita gente comenta é sobre o uso daquele enxaguante bucal, dos antissépticos bucais. Eles são recomendáveis, a gente pode fazer um uso ali diário após a escovação, não é recomendado nunca, porque a gente sabe que às vezes vão aparecendo um monte de produtos aí e que tem toda uma indústria por trás, né? Sobre os enxaguantes bucais, qual que é a recomendação, doutor? Qual que é a sua opinião? Pois Danilo, você acredita assim que eu higienizo bem, eu uso só creme dental mesmo e fio, que eu acho que às vezes um exemplo, veja se faz sentido, tá? Às vezes você vai lá, você faz aquela higienização rápida, né? Com a escovação, não faz a massagem, né? Na movimentação, não passa
fio dental. Aí vamos supor que o paciente fala assim, nossa, eu vou fazer essa escovação rápida, eu vou fazer um enxágue. Eu te pergunto, e para o pessoal de casa, você acha que ele removeu o alimento que está entre os dentes com o enxaguatório? Não. Então, eu não vejo o enxaguatório com esse objetivo, até porque alguns enxaguatórios, eles contêm álcool, então eles dão uma certa sensibilidade. Agora, para alguns casos específicos, às vezes aquele paciente que está com a doença gengival, então a gente tem excelentes enxaguatórios que tem clorexidina. Quando eu faço um trabalho de coroa, eu preciso condicionar, né, a gengiva para a gente colocar aquele dente perfeito naquela posição, ok. Então, eu acho que o enxaguatório, ele vamos dizer, complementar. Ele vai complementar se você já passa bem, já higieniza bem, você já usa o fio dental, você já higienizou a língua, eu acho que, ok, você pode usar o enxaguatório. Agora, achar que se você negligenciar no uso do fio ou na forma correta de você escovar os dentes, que o enxaguatório vai resolver, eu discordo. Doutor, mas o enxaguante bucal, ele ajuda de alguma forma na prevenção, no combate, por exemplo, ao mau hálito, ou é só uma sensação ali momentânea, não é? Daqueles sabores que tem, de menta ou de qualquer outra coisa, né? Ele ajuda de alguma forma nisso ou também não? Ajuda momentaneamente. Lembrando, Danilo, salientando que a halitose ela tem duas formas, a bucal e a estomacal. Então, muitas vezes o paciente está ingerindo alguns alimentos que são pouco ácidos ou muito ácidos, então esse é quase como se fosse um tipo refluxo, entendeu? Então, a maioria das halitoses, elas são de causa estomacal, né? Doutor, tem vários ouvintes aqui, muitas mensagens dos nossos ouvintes aqui, perguntas para o doutor Emerson Albuquerque, que é cirurgião dentista, e hoje no Plantão Médico Bandeirantes estamos falando sobre a saúde bucal, né? Tivemos o Dia Nacional da Saúde Bucal. O nosso ouvinte que escreve aqui pelo chat do YouTube, Mário Sukevics, ele diz aqui, bom dia, por favor, gostaria de saber do doutor se posso usar um pouco de bicarbonato de sódio junto com o creme dental para escovar os dentes e a língua. Mário de Curitiba. Adorei, Mário, a pergunta. Pois Mário, enfim, cada caso é um caso. Geralmente, que a gente sabe, Mário, quando alguns meios bucais, eles são muito ácidos. E esse meio, a gente tem um pH específico da boca, que tende à acidez. Alguns pacientes, eles têm esse pH mais ácido. E, lógico, quando é muito ácido, você calcifica os alimentos, você junta mais placa. E o bicarbonato, o que é que ele é? Ele é alcalino. Então, um meio muito ácido com uma substância alcalina, a gente consegue neutralizar mais esse meio. Então, evitando o quê? Que tenha pigmento, que pigmente, que tenha formação de placa. Então, é indicado sim. Em contrapartida, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se o teu meio não está tão ácido e você começa a usar muito bicarbonato, a gente sabe que o bicarbonato ele é abrasivo, então ele vai desgastar o esmalte do teu dente. Então, em vez de ele ajudar, ele vai piorar, tá? Não sei se eu expliquei bem, então sim. Pode sim, mas a gente tem que avaliar o meio, o pH e o tipo de bicarbonato também. Um exemplo, Danilo, a gente tem hoje cremes dentais com alta tecnologia, que ele tem um bicarbonato, vamos dizer, refinado, né? multi-refinado, que ele não desgasta o esmalte do dente. Tá? Às vezes você pega um bicarbonato muito grosso, um bicarbonato que se usa de forma comum, ele vai, vamos dizer, corroer o esmalte do dente, seria isso. Doutor, é verdade que vai ser abrasivo, né? Sim, sim. O doutor, é verdade que é preciso esperar aí pelo menos 30 minutos após a refeição para escovar os dentes?
Pois é, Danilo, o que eu faço assim, geralmente eu vou dar como se fosse um roteirinho do meu dia, tá? Eu acordo, primeira coisa que eu faço, eu tomo água morna, tá? Primeira coisa que eu faço, acordei, eu tomo água morna. Aí o que eu faço? Eu tenho todo um roteiro, um passo a passo do que eu vou comer de manhã, geralmente sempre mais frutas, né? Não é legal você acordar de manhã já tomar aquele café, né? O café forte, você comer alguma coisa. Então eu tomo água, como algumas frutas, aí depois eu tomo o meu tipo café da manhã, né? E depois é que eu vou passar o fio dental e higienizar. Depois que eu me alimento, tá? Eu não acordo e já higienizo, não. Eu faço toda esse passo a passo, né? E sempre depois das refeições. Então, geralmente eu higienizo depois do café da manhã, depois do almoço, tá? E principalmente antes de dormir. O fio dental é indispensável antes de dormir. Indispensável. Se você esqueceu durante o dia e durante a noite, eu faço aquela higienização que às vezes até eu borrifo assim no espelho do fio dental. Eu vou lá, higienizo, vou no dente, né, na concavidade da gengiva de um dente, do outro dente, puxo, higienizo a língua, tá? É assim que eu procedo, falando de uma forma prática para o pessoal aí de casa. Doutor, queria aqui atender, já abrir aqui para os nossos ouvintes, né? Tem muita gente aqui mandando mensagem, o Cleiton Dias, o José Vicente, a Cláudia Rosana de São Bernardo do Campo, o Evandro Lamoglia de Jandira, muita gente aqui, o Nelson Rodrigues de Santo André, quem mais aqui que mandou mensagem? A Estela Abdala de Florianópolis. Ela pergunta aqui o seguinte, essa aqui é por texto, a gente já vai abrir aqui as perguntas de áudio também. Ela falou quanto a perda de dente está relacionada a má higiene bucal. Ouvi de um dentista há alguns anos que no Brasil a maior causa é a odontologia, que a maior causa é a odontologia praticada antigamente e que em países nos quais não tinham dentistas nas décadas de 60 e 70 as pessoas têm dentes melhores do que no Brasil. Gostaria que você perguntasse para o doutor Emerson Albuquerque se isso é verdade. Pois é, Danilo, eu posso responder bem essa pergunta, que eu tenho quase 30 anos de formado. Sim, então sim. eu transitei aí e a gente começa a entender como que se comportava a odontologia sei lá, meio século atrás, algo nesse sentido. Antigamente, Rodrigo, existia, até por falta de embasamento científico, era bem comum, se você tivesse um problema no dente, né, que realmente acontece isso, lógico, né, hoje a gente tem uma série de terapia medicamentosa, mas sabia o quê? Se você tivesse uma infecção no dente, essa infecção ela poderia causar um problema de endocardite bacteriana, você poderia vir a óbito. A gente sabe que isso é verdade. Só que antigamente a gente não tinha um leque de antibióticos e de tratamentos específicos de tratar do canal do dente. E às vezes também tem o fator preço. Então, muitas vezes a pessoa, em vez de ela tratar o canal daquele dente, né, ela tirava aquele dente. Né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, que eu sou de Alagoas, em fazer pós aqui, eu trabalhei durante muito tempo em um bairro mais de periferia, né? Foi muito legal, porque eu atendi os meus conterrâneos de sangue lá do Nordeste, né? Isso foi muito bacana poder ajudá-los. E muitas vezes chegava um paciente e falava, doutor, eu tô com dor, eu quero tirar esse dente. Então, a odontologia ela foi evoluindo, né? Hoje tem uma grande conscientização que o dente é como se fosse um dedo, você não tira o dedo, tá? Se a unha está encravada, você não vai remover a unha e o dedo. Você trata, e lógico, hoje é quase que uma totalidade, as pessoas não tiram o dente, se cuidam, né? A não ser em casos extremos, que o paciente tem um problema de doença gengival, tem perda óssea, então às vezes é como quando a base do dente já está comprometida, né? Mas a gente vai até o último minuto para a gente não perder o dente.
Doutor, atendendo aqui mais ouvintes, né? Tem muitas mensagens de áudio, a gente vai colocar a primeira aqui que a Aline separou, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia, doutor, eu sou a Mari Nascimento, tenho 58 anos e eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho bruxismo, né? E ultimamente eu tô ficando com uns 4 dentes meio amolecido. Nesse caso, tem que fazer a remoção dos dentes? O que pode ser feito, doutor? Um aparelho ajuda? Eu tenho diabetes também, só que é super controlada, nunca alterou, faço tratamento direitinho. Por que que isso acontece? Bom dia. Seu nome? É a Mari Nascimento. Oi, Mari, tudo bem? Prazer. Mari, eu preciso primeiro entender, porque é um exemplo. Provavelmente você já está com dentes com mobilidade. Será que esses dentes que você está com mobilidade é porque você perdeu alguns atrás ou na frente? Será que você não está com uma mordida excessiva nesses elementos? Né? Por que você está com eles com mobilidade? Né? Se são 3, 4 dentes, a gente tem 28, de 32 a 28 dentes. Eu preciso entender melhor. Tá? Você ser diabética, isso não é um fator limitante para a gente tratar. Tá? E lógico, se você está com bruxismo, existe tratamento. Então, depois, se vocês quiserem entrar em contato, né, pelo meu WhatsApp da clínica, eu acho que é sempre legal a gente fazer uma tipo avaliação clínica, né, e a gente pedir uma panorâmica para a gente avaliar. Mais uma aqui dos nossos ouvintes de áudio, doutor. Opa, peraí, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem já fez tratamento de canal nos dentes não pode fazer clareamento? Meu nome é Reni Peixoto, estou falando de São Vicente, São Paulo. Um abraço, bom final de semana. Obrigada. Oi, Reni, tudo bem? Seja bem-vinda. Reni, é o seguinte, se eu entendi bem, vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta. Fazer clareamento você pode fazer em dente que tenha sido feito o canal. Mas, se você fez o canal e houve um sangramento na hora do tratamento de canal, esse dente ele fica escurecido. Então, a gente consegue sim clarear esse dente, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é um clareamento que a gente faz dentro do dente. E lógico, se esse dente já foi feito o canal, ele está enfraquecido, quando a gente clareia internamente, o dente pode ficar mais fraco. Então, a gente dá para tratar, mas eu preciso entender se é isso, esse dente escureceu. Se ele está escuro, tem sim. Tá? Se ele não está escuro, ele clareia igual aos outros. Tá? Não sei se eu fui claro. Doutor, vamos mais uma aqui dos nossos ouvintes. A gente já fala mais sobre o clareamento, só para a gente conseguir atender aqui. Tem mais uma pergunta do ouvinte Bandeirantes. Danilo, parabéns pelo programa e pelas entrevistas. Eu uso dentadura há muitos e muitos anos. Tive que arrancar todos por causa de um problema. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar a dentadura? Obrigado, Toninho, Mauá. Muito obrigado. Oi, seu Toninho, tudo bem? Gostei da pergunta. Seu Toninho, hoje em dia, para esses pacientes acometidos de perda total dos elementos que eles usam dentadura, existe uma técnica que chama protocolo. A gente faz poucos implantes, tá? Vamos dizer, na parte superior a gente faz em torno de 4 implantes e a sua prótese, a sua dentadura, ela fica fixada, ela fica mais estável. E lógico, dependendo da qualidade, do tipo da prótese, às vezes ela dura 10, 20 anos. Tá? Então, veja se eu respondo o senhor. Se a prótese do senhor está desgastada, é porque ela não fica fixada na boca. Então, o senhor desgasta muito mais os dentes. Então, isso daí provavelmente tem que estar trocando aí, dependendo do tipo de dente. O senhor percebeu que não está tendo poder de corte, não está cortando os alimentos, ela não está ficando estabilizada na boca, precisando usar corega. Então, é um bom sinal para a gente avaliar, para a gente refazer a prótese. Lembrando que hoje a gente consegue fixar essas próteses, dando mais qualidade de vida para o paciente e dando mais conforto. Doutor, voltando aqui a falar só sobre o clareamento, não é? Entrando nessa parte mais estética mesmo, tem alguns alimentos
que escurecem os dentes, o café, o chocolate, o refrigerante, tudo isso procede? Eles escurecem mais o dente mesmo, doutor? Isso, existe sim, Danilo. E lembra que eu havia falado sobre o tipo pH? O pH da saliva? Sim, sim. Então, tem pacientes que eles ingerem alimentos corantes e o pH é mais ácido, então fixa mais, é como se o café fosse uma tipo tintura e você tem um pH mais propício a isso, o café ele termina sendo uma tintura para os dentes. Então, seria interessante para esses pacientes que ingerem mais alimentos corantes higienizar mais vezes. E lógico, mesmo em farmácias, você tem alguns cremes dentais que são clareadores. Então, você pode estar usando alguns dentais clareadores. Eu só oriento o seguinte, não usar com muita frequência, porque esses alimentos clareadores, esses cremes dentais clareadores, eles podem ter uma concentração alta de bicarbonato e pode dar sensibilidade ao dente. E caso vocês tenham mais dúvidas, eu posso deixar o WhatsApp da clínica, eu terei o maior prazer, viu, Danilo, e responder e tirar dúvida. Claro, olha, bom, para quem quiser, já adiantando aqui, né, o Instagram do doutor Emerson Albuquerque, DR, né, de doutor Emerson Albuquerque no Instagram, e tem ainda também o Instituto Doutor Emerson Albuquerque, né? São dois contatos aí, duas páginas no Instagram que o ouvinte pode já seguir, né, e acompanhar todas as dicas aí do doutor Emerson Albuquerque. Doutor, você passou aqui para o nosso ouvinte a sua rotina, não é? O seu dia a dia. Mas o Evandro Lamoglia de Jandira, ele diz o seguinte: disseram que ao acordar devemos escovar os dentes primeiro e a língua para retirar as bactérias que à noite se proliferaram. Eu tenho feito isso, né? Isso é fato ou é fake? Pois como é que eu te falo, Danilo? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ingerir água. Tá? Por quê? Porque muitas vezes você precisa fazer como se fosse um efeito detox. Lógico, eu acredito que você acorda de manhã, você não vai estar falando em público com outras pessoas. Às vezes, então, o hábito de você acordar e você higienizar, quando você vai ter um contato ali próximo. Se você, durante a noite, você já higienizou os dentes, você já removeu esses alimentos e você higienizou a língua, muito difícil que você, ao dormir, você consiga criar uma quantidade de bactérias se você higienizou um dia antes. Eu acho que faz sentido. Então, eu acho que higienizar, quanto mais você higienizar, melhor. Mas lembrando o seguinte, não vejo problema de você acordar de manhã e você higienizar. Mas lembrando, se você higienizou à noite, eu acho que provavelmente você não vai acordar com tanta bactéria. A não ser que você já esteja com um problema estomacal, intestinal, que tem essa comunicação, né? Doutor, mas eu prefiro, um exemplo, se eu tiver de higienizar de manhã, eu prefiro higienizar depois que eu tomo café da manhã, e não antes. Doutor, vamos ver se a gente consegue atender aqui mais algumas participações, mais algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, algumas dúvidas. Essa aqui é sobre o creme dental, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia pro doutor. Vicente de Diadema, muito boa a palestra do doutor aí, explicando os problemas bucal. Gostaria que ele respondesse uma pergunta, Danilo, se existe uma pasta melhor que a outra, se essas máscaras são melhor, o efeito pro dente é diferenciado. Por favor, me responda aí. Obrigado, bom final de semana para vocês. Pois é, Danilo, tudo que entra de produtos de cremes dentais, a gente tem uma tipo Anvisa. Então a gente tem quase como se fosse um selo aí de segurança com relação à quantidade de flúor, a quantidade de ingredientes desse creme dental. Se você não tem nenhum problema de sangramento gengival, nenhum problema de patologia, um creme dental Colgate, um Colgate 12, não vejo problema. Você pode usar um creme ou outro. Agora, se você tem algum problema, um exemplo de ressecamento de boca, se você tem algum problema de sensibilidade,
tá? Eu gosto muito para sensibilidade, Sensodyne, tá? Para higienização, tem uma linha que chama KIN, KIN, que é bem legal, mas assim, de um modo geral, para o pessoal de casa, lembra o seguinte, que o importante é a gente fazer uma higienização mecânica, um processo mecânico de qualidade e não quantidade. Então, todos os cremes aqui no Brasil, eles têm um selo de Anvisa e são recomendados. O importante é a qualidade, é você passar o fio dental, higienizar a língua, não dormir sem estar fazendo a higienização, tá? Então, isso, no meu ponto de vista, depende muito de você. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Emerson Albuquerque, que é cirurgião dentista, falando sobre o Dia Nacional da Saúde Bucal, né? Esclarecendo aqui várias das dúvidas dos nossos ouvintes. É claro que a gente não vai conseguir aqui atender a todas as mensagens, mas a gente marca uma próxima, viu, doutor? Para a gente continuar prestando o serviço e ajudando aqui o ouvinte Bandeirantes, pode ser? Claro, Danilo, eu tenho só a agradecer vocês do programa de bom e do melhor, né? Eu fiquei bem, assim, foi muito bacana para mim estar tendo essa troca, né? É muito interessante, a gente fica muito feliz quando a gente pode ajudar de alguma forma para vocês aí de casa, tá? E estou à disposição que precisarem, é só entrar em contato, tem o WhatsApp da clínica, que é o 11, né, São Paulo, 991563739, né? Vocês têm o meu Instagram também, que é o DR de doutor, tudo junto, DR Emerson Albuquerque, e tem o Instituto Dr. Emerson Albuquerque também. Estou à disposição, eu te agradeço, Danilo, pelo convite, espero ter atendido vocês de casa, tá? Eu que agradeço, doutor, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes nesse sábado, prestando serviço, esclarecimentos importantes do doutor Emerson Albuquerque. Para quem perdeu a entrevista, não conseguiu acompanhar desde o início, a gente lembra que o recorte, a íntegra, vai estar no YouTube daqui a pouco, em instantes, e também nos principais agregadores de podcast. Um abraço grande e bom fim de semana, doutor. Obrigado vocês de casa, tá?